Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo, do canal Genildo Geek. E hoje vamos falar do anime que vai contar sobre a história que segue o rei mais forte, Que segue o rei mais forte de toda a história, chamado Grey. Embora ele possua poder, riqueza e fama incomparáveis, não há ninguém que esteja ao seu lado. E também ele não confia em ninguém, ou seja, ele vivia isolado, sozinho, sem uma rainha, entre outras coisas. Um dia, Grey acaba encontrando a morte. De repente encontra a morte e reencarna como uma criança impotente, chamada Arthur, em um mundo de magia cercado por uma família e companheiros amorosos. Porém, durante uma viagem para outro reino, para uma cidade grande, a família dele acaba sendo atacada por bandidos. Sim, estou falando de um começo depois do fim, Estou falando de um começo depois do fim. Então já solta o dedo no like, comenta embaixo, compartilhando esse vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vambora! Bom, galera, nesse episódio, Nesse episódio vemos que... Calma aí. Nesse episódio, vemos que Arthur e Jasmine, eles acabam indo pro reino de Sapin, pra ir até uma guilda, porque o próprio Arthur acaba querendo virar um aventureiro. Ele já tinha falado com seus pais e passou uns dias lá na casa dele. Por quê? Porque ele tinha acabado de retornar de Eleanor, E pra ficar um pouco mais interessante, eu vou contar uma coisa. Quem assistiu o episódio final, porque esse é o episódio final, esse é o episódio 12, o episódio final. Já tá anunciada a segunda temporada, que vai lançar ano que vem, Ano que vem tem a próxima temporada de The Beginning of the End, Que é o começo depois do fim. E justamente ele, adivinha quem estava observando lá no reino dos elfos, lá onde ele passou um tempo? A amiga de Técia. A Técia estava observando toda a aventura dele, Eu acho que até depois que ele saiu, ela ficou observando aquele momento lá, E ela estava com um pouco de ciúmes. Quando ele chega na guilda, ele é levado até o mestre, porque ele ia fazer um exame para saber em que rank que ele iria ser colocado, Em que nível ele seria colocado. E aí ele acaba encontrando o chefe da guilda, que conhece, no caso, a Jasmine, por conta das ligações que o pai da Jasmine tem com ela, O pai da Jasmine tem muitas conexões, tem muitas ligações com pessoais de guildas de aventureiros, entre outras coisas, E ali eles começam a ver os testes, porque eles chegam na sala de exames, e seria meio que um coliseu. E tinham muitas pessoas que pareciam crianças, Muitos aventureiros, muitos futuros aventureiros que pareciam crianças, mas eram de raças diferentes. Tinha um meio elfo, tinha um meio anão, No caso, porque ele parecia uma criança, mas é um anão, basicamente, E aí eles viram as habilidades, Um começa mostrando habilidade, foi colocado em tal rank. O outro acabou não aparecendo, acabou não fazendo o exame, mas já passou como rank B. E aí, quando foi a vez do meio elfo, ele acabou se exaltando, Porque, pra mim, acabou lembrando aquele elfo nobre de Eleanor, Acabou me lembrando ele, justamente por conta dessa questão. Porque ele é muito, mas muito exibido. Sabe aquele cara que se acha demais? Aquele cara com ego inflado, Literalmente era essa criança. Só que, quando o exame tinha acabado, ele pensa em atacar novamente. Nesse momento, o Arthur lança uma adaga nele, no poder mágico do cara, e faz a luta parar. E quando foi a vez do Arthur, o próprio chefe da guilda acaba prestando o exame dele, fazendo o exame dele, Então ele simplesmente pega, ele foi fazer o exame do próprio Arthur, o Arthur acaba sendo, Ele acaba percebendo que que ele está se acostumando demais com aquele mundo. O próprio Arthur acaba percebendo isso, que ele está se acostumando demais àquele mundo. Por quê? Porque ele não está usando tudo que ele usava na vida anterior. Então, ele tinha que usar tanto a experiência que ele tem dentro desse mundo, que apesar dele ser uma criança, ter 9 anos, ainda assim, ele tem um pouco de experiência, porque ele passou um tempo fora da família, Ele aprendeu, quando bebê, a utilizar seu Manacor, aprendeu lá com a Sylvia a usar magias, entre outras coisas, e aprendeu com o avô da Técia a usar outras coisas, Então ele já tinha um pouco de experiência,
né? Ele já tinha um pouco de experiência. Então, juntando com a experiência da sua vida anterior como Grey, ele podia exatamente vencer aquilo. Só que aquilo acaba num empate e ele é colocado no rank B. E aí acaba se reunindo com os outros que foram adicionados como rank B. Até o cara que tinha um ego um pouco inflado, né? Que tinha um ego inflado, ele acabou simplesmente falando pro Arthur que não iria deixar acontecer aquilo que aconteceu durante o exame, né? E a Jasmine acaba falando que queria mostrar para eles, eles vão para outro lugar e acabam correndo, né? Porque seria uma viagem de um dia inteiro. Então eles simplesmente acabam correndo e acabam encontrando um monstro ali, né? O monstro que tinha sido capturado e acabou fugindo e estava atacando, comendo todo mundo. Ele bate para cima do Arthur, bate para cima da Jasmine. O Arthur ouve a voz do seu antigo eu, da sua vida passada, falando assim: espere, vai ter o momento certo. E aí, quando aparece esse momento certo, ele parte pro ataque. Por quê? Porque ele resolveu escutar a voz da sua antiga vida. Por quê? Porque ele já era um adulto na sua antiga vida, tinha certa habilidade com espada. Então, ele simplesmente tinha que escutar ele mesmo. Porque ele não precisava só pensar como Arthur. Ele tinha que pensar como Arthur e como Grey. Então, juntando as duas habilidades, né, ele poderia se tornar ainda mais poderoso, tanto da sua vida passada, tanto suas habilidades como na vida passada, quanto nessa vida agora como Arthur. Então ele simplesmente decide fazer isso, parte para o ataque, derrota o monstro. E aí ele passa um tempo ali com o pessoal, a própria Jasmine acaba conversando com ele sobre isso, sobre aquilo, e ela acaba dormindo e ele fica lá. Enquanto isso, a Tessa estava observando com muita raiva. Ele está acompanhado de outra garota. Nesse momento, o seu avô acaba aparecendo, né? Justamente o avô dela acaba aparecendo naquele lugar e falando assim: por que você não faz uma coisa assim? E aí ele dá alguma sugestão pra ela, que eu não sei, porque o episódio acabou aí. E é isso, galera. Meu nome é Genildo, do canal Genildo Kika. Esperaria que sentadinho todo dia. Então já vamos sentando o dedo no like. Já vamos compartilhando o canal para seus amigos. Já vamos apertando o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.